Olá pessoas, e esse é mais outro vídeo meu na internet. Bom, esse vídeo na verdade é um adendo ao meu vídeo anterior sobre Belo Monte. Primeiro eu queria agradecer muito a repercussão que esse vídeo teve. Eu não imaginava essa repercussão toda, eu não achava nem por um minuto que o meu vídeo tivesse sequer relevante para as pessoas, assim. Então eu achei muito legal a divulgação que ele teve, me surpreendeu muito, fiquei muito agradecido, tá? Começou com o Yuri, né, do canal Eu Ateu, lá, que é meu amigo. Ele fez um vídeo para divulgar o meu, depois um monte de pessoas no Facebook, e depois o pessoal do canal Jovem Nerd também ajudou a divulgar meu vídeo. Então eu fiquei muito feliz das pessoas acharem relevante o que eu tenho para dizer, né? Sei lá, enfim, eu agradeço. Mas eu concordo que eu deixei fios soltos na minha argumentação do vídeo anterior. Apesar de ser um vídeo de meia hora, ficou faltando muita coisa para ser abordada, porque não é um assunto simples. Então eu vou fazer esse vídeo aqui só para tentar ver se eu fecho um ou outro fio que ficou meio solto aí. Mas se vocês quiserem saber melhor, então tá aqui embaixo também o link do meu vídeo anterior, né? Vocês assistem ele, aí vocês assistem esse aqui depois. Muita gente veio me criticar nos comentários que eu não dei nenhuma solução para Belo Monte, né? Tudo bem, eu concordo com você, sou contra a construção de Belo Monte, mas e aí, como é que a gente resolve o problema de energia, né? Primeiro eu queria só deixar claro que eu falei no outro vídeo lá que as hidrelétricas poluem o ar também, assim como as termoelétricas. Fato, elas poluem o ar com gás metano, não com gás carbônico, mas com gás metano, que também é prejudicial à camada de ozônio. Depois eu fiquei olhando direito, estudei direito os números e não tem comparação. As termoelétricas poluem muito mais mesmo. Então a resposta: de acordo com o Atlas de Energia da ANEEL, né, da Agência Nacional de Energia Elétrica, né, que vai só até 2008, tá o link aqui embaixo também, desde 2002, que anualmente o Brasil tem um acréscimo de 5% no consumo de energia elétrica. Isso tem a ver com o aumento da população, tem a ver com a melhora da rede elétrica, que está chegando em lugares que antes não chegava, enfim. E a hidrelétrica de Belo Monte, ela está calculada para ter uma potência total de 11.300 megawatts de potência. Então tá aqui marcado aqui, guardem esse número. De acordo com aquele documento de 230 páginas que eu citei no outro vídeo, ela não vai produzir essa potência durante todo o ano, porque em alguns meses o rio baixa muito, então a hidrelétrica vai produzir naturalmente muito menos energia. Então eles chutam esse número para baixo, eles falam que a potência real de Belo Monte vai ser uns 4.500 megawatts de potência, o que é um pouco menos da metade. Mas vamos ser razoáveis, tá? Vamos esquecer essa possibilidade, vamos trabalhar só com o número de 11.300, tá? Bom, é chato ficar falando sempre o mesmo nome, mas o Célio Berman, que é aquele professor da USP, que foi assessor da Dilma, ele tem há anos comentando sobre a repotencialização das usinas hidrelétricas do Brasil. O que é repotencialização? O Brasil tem 157 usinas hidrelétricas em atividade. Dessas, cerca de 70 têm mais de 20 anos. De acordo com as normas técnicas, etc. e tal, como diz o Célio Berman, é recomendado que depois de 20 anos, alguns equipamentos dessas usinas sejam trocados por outros mais novos. Seria um prazo de validade, digamos assim. Os equipamentos velhos diminuem muito a captação de energia da usina. Então isso inclui as próprias turbinas, isso inclui geradores, enfim. De acordo com o Célio Berman, se a gente trocasse dessas 70 usinas mais velhas do Brasil, esses equipamentos antigos, a gente conseguiria ganhar 8.000 megawatts de potência. Ou seja, só trocando peças antigas de hidrelétricas que já existem. De acordo com ele também, o Brasil perde cerca de 15% de toda a energia elétrica que ele produz com falhas de transmissão. Ou seja, fios de condução mesmo, né? Aqueles fios que levam a energia da hidrelétrica até as casas, até as indústrias, etc. Com problemas de isolamento dos fios, né? O que faria com que a energia se perdesse, transformadores muito antigos. Ele diz que o padrão internacional é a perda de 6% de energia elétrica, e não 15%. A gente perde mais do que o dobro do que o padrão internacional. Se a gente evitasse esse tipo de coisa, se a gente conseguisse consertar esse problema, né, trocando as fiações antigas, essas coisas, a gente conseguiria, de acordo com ele, cerca de 6.500 megawatts de potência. Só com isso. Ou seja, soma 6.500 com os 8.000 que ele tinha dado lá, e você já tem mais do que uma usina Belo Monte, né, trabalhando em sua potência máxima, que provavelmente não vai acontecer, só impedindo o desperdício de energia que é gerado pela nossa incompetência, pela nossa ineficiência. E se vocês forem olhar direitinho todos os dados que eu coloquei nos links aqui embaixo, vocês vão ver que a gente ainda está produzindo mais energia do que consome. A gente ainda consegue produzir um excedente de energia que a gente exporta, vende. A gente desliga algumas usinas que não são hidrelétricas, mas outras assim, para produzir menos energia quando não tem demanda. Então daria
para fazer esse processo de reforma das usinas, né? Porque você tem que parar ela, tem que parar de funcionar para você trocar, etc e tal. Então fazendo isso daí seria suficiente e a gente não precisaria construir Belo Monte. Na verdade, não precisaria construir nenhuma hidrelétrica na Amazônia. E o pior não é isso. O pior é que essas coisas que ele comentou vão ter que ser feitas em algum momento. Tá? Você vai ter que trocar fiação, vai ter que trocar equipamento antigo em algum momento. E o Brasil está protelando para fazer isso. O Brasil aparentemente não quer trocar as coisas antigas. Elas dão mais trabalho, etc e tal, e elas não dão voto. E elas não são promessas políticas, e elas não dão, sabe, o retorno imediato. Enfim, e esses são alguns dos avisos que o Célio Berman dá, né? Tem mais artigos dele aqui embaixo. Aí outra coisa que tem é a tabela do Ministério de Minas e Energia, né? Tem o site aqui embaixo também. Na tabela deles, se vocês forem olhar na página que eu deixei, vocês vão ver que eles dizem que a produção de energia elétrica de Belo Monte vai ser muito mais barata que de qualquer outro, né? Que vai custar muito menos reais por megawatt. Só que o problema é o seguinte, né? Eles esquecem que você tem que contar com a transmissão dessa energia. A transmissão dessa energia lá do Pará até os grandes centros consumidores de energia, no Nordeste, no Sudeste, no Sul, tudo isso daí, além de ter perda de energia, como a gente falou, ainda por cima encarece o produto. Então não é uma coisa tão simples assim, você fazer uma hidrelétrica lá longe dos grandes centros consumidores. Do mesmo jeito que vai ser esse problema com a hidrelétrica de Jirau, né, em fase final de construção lá no Rio Madeira, em Rondônia, e imagina o quanto que não vai ser, né, porque aí tá longe até dos grandes centros urbanos do norte mesmo, né, de Manaus, Belém e tal, né, Carajás, tá longe até deles, né? Então imagina o que você não vai gastar de linha de transmissão nisso daí. Ou seja, a solução existe, ela está aqui fácil e sem a necessidade de mais destruição, entendeu? Sem a necessidade de mais extinções desnecessárias. Outra coisa também que o pessoal esquece é que apesar de desde 2002 o Brasil ter aumentado o seu consumo de energia elétrica 5% por ano, isso não é um número constante e isso talvez tenda a estagnar, porque as tecnologias que vão surgindo, elas estão sempre cada vez mais tendendo para a economia de energia. O mote do mundo hoje é economia de energia. Então, os computadores consomem menos energia, os aparelhos eletroeletrônicos estão tendendo a consumir menos energia. Você tem um monte de novos tipos de energia sendo aproveitadas. Então, esse ano saiu, os japoneses eles desenvolveram uma técnica de aproveitar a energia usando os passos das pessoas. Desde 2008 que os portugueses desenvolveram uma tecnologia para aproveitar a energia das ondas e ainda falam que o português é burro, né? E são tecnologias que estão incipientes, né? Eu não sou louco de dizer que elas vão ser a solução agora, mas que talvez no futuro elas possam ser uma boa solução. Eu também não sou ingênuo de dizer que a energia solar ou a energia eólica vão ser a solução para a energia do Brasil. Na verdade, o mundo inteiro tem investido em energia mista, em você não utilizar só a energia que sai da tomada vinda da usina. Então, por exemplo, se ao invés de um condomínio, por exemplo, de uma casa, usar 100% da energia vinda da usina, usar, sei lá, 80%. E os outros 20% você compensa com energia solar, com energia eólica, com energia de biomassa, etc e tal. Muitas empresas e indústrias já estão usando esse tipo de coisa. A própria energia de biomassa, que é feita com bagaço da cana, é um exemplo. Que é um exemplo, vou pegar um exemplo só da energia solar. A energia solar ela é mais cara, com certeza, para instalar. Ela usa metais pesados, isso é fato. E os estudiosos calculam que se você utiliza a energia solar da sua casa para esquentar, sei lá, a água do seu chuveiro e uma outra coisinha, você economiza até 40% da energia elétrica vinda da parede. Se tivesse incentivos do governo para que houvesse produções locais de energia, que é o que o mundo tem feito agora nos países mais desenvolvidos, é isso que está sendo feito, né, um incentivo à energia doméstica. Se você tivesse, por exemplo, sei lá, em cada prédio de São Paulo, em cada prédio do Rio de Janeiro ou de Belo Horizonte, uma produção de energia solar que fosse para, sei lá, esquentar água de chuveiro, sei lá, movimentar a bomba d'água da caixa d'água, movimentar elevador, qualquer coisa assim, não tudo, só alguma coisa, você já teria uma economia de quase 40%, né? E você imagina isso, contando que mais ou menos 1/4 de toda a energia produzida no país vai para residências, uma economia de 40% disso é mais de 10% do que o gasto que a gente tem anual de energia. E calcula-se que Belo Monte vai ser responsável por cerca de 10% da energia do país. Ou seja, tomando essas medidas simples, a gente eliminaria 10% do gasto de energia do país com usinas. Então, quer dizer, dá para fazer, falta boa vontade e falta incentivo. Só que, infelizmente, esse tipo de coisa não acontece no Brasil. E volto a repetir, o grande problema não é esse. O problema é que não só Belo Monte se mostra desnecessária se a gente passar a ser mais competente na nossa produção de energia. Todas as outras, sei lá, 19 usinas que o governo quer construir na Amazônia são totalmente desnecessárias. São obras para pegar o nosso dinheiro.
Outra coisa que eu queria comentar também, que foram vários comentários que eu recebi, que são absurdos, né? Que é a lógica do um erro justifica o outro. Eu ouvi várias vezes coisas do tipo assim: os gringos estão se intrometendo no nosso país por causa da OEA, por causa do bispo austríaco, por causa de não sei quem, por causa do James Cameron. Eles já mataram os índios deles, deixam a gente matar os nossos. Eles já destruíram as florestas deles, e a gente não pode destruir as nossas. Gente, sabe, olha a lógica desse argumento. Eu vou substituir isso para vocês verem como é que fica. Os europeus escravizaram africanos por séculos, e agora a gente não pode escravizar africano? Ou então, os europeus invadiram um monte de países no passado, quer dizer que a gente não pode invadir nenhum país hoje? Sabe, isso é uma coisa muito bizarra, cara. Um erro não justifica o outro. O Zeitgeist, né, o espírito do tempo, ele muda. Em 1811, por exemplo, seria impensável fazer uma política de preservação ambiental. Mas agora, em 2011, isso é corriqueiro, na verdade isso é obrigatório. Não dá para pensar hoje com cabeça de 1500. Boa parte das florestas que foram destruídas na Europa foram destruídas porque lá o processo civilizatório e predatório é mais antigo do que aqui. Eles têm uma cultura industrial muito mais antiga que a nossa e já foi tudo pro saco. Muitos países europeus se arrependem do que fizeram. É que não tem muito como consertar porque eles não têm área. Mas as reservas que sobraram em alguns países europeus, como a Alemanha, por exemplo, são protegidas com unhas e dentes. Agora a gente não pode pensar nisso. Só porque em, sei lá, 1800 eles devastaram o que eles tinham lá, a gente pode devastar o que a gente tem agora. Pera lá, a gente não pode pensar com a mesma cabeça. Sabe, isso daí foi feito antes de qualquer tipo de conscientização ambiental, antes da gente entender sobre a finitude dos recursos, sabe? Então por isso, sabe? Então já que eles fazem erro, a gente erra também. Mas aí tudo bem, você vai falar que o problema é a intromissão dos gringos. Aí beleza, aí tá. Aí você fala, ok, mas o que os gringos querem afinal? Eles querem tomar a Amazônia da gente. Eu já ouvi muitos argumentos sobre isso. Nenhum deles me pareceu mais crível do que a Área 51 ou o ET de Varginha. Ainda que eles queiram tomar a Amazônia, sabe? Isso não é a melhor tática que eles têm. Mas eles estão usando a Amazônia para extrair recursos da floresta, como ervas medicinais ou coisas com propriedades, levando para lá e produzindo lá nos Estados Unidos e produzindo lá no exterior. Ótimo! Que bom que alguém no mundo tem noção da real utilidade de uma floresta. É lógico que seria melhor que os brasileiros estivessem fazendo isso e não os estrangeiros. Tá? Isso pode ter até um problema de ética científica aí, e até de soberania nacional. Mas não é uma atitude errada. Tá? A gente deveria estar fazendo isso. Sabe? Então não sei, eu entendo isso como um conspiracionismo maluco. Então, sei lá, a Amazônia tem um minério maluco aflorando não sei aonde, que só os estrangeiros sabem, e eles estão subornando os índios, sei lá, em troca de roupas de mergulho, sei lá, qualquer coisa assim. Sabe, me parece uma coisa muito bizarra isso daí. É só, não quer que tenha estrangeiro na Amazônia, é só fazer um controle nos aeroportos do que os gringos estão fazendo aqui, que nem eles fazem com a gente lá. Sabe, isso não tem nada a ver com Belo Monte. E aí beleza, mas o problema é que os gringos estão se metendo muito no nosso país. Gente, mundo globalizado é isso. Tá todo mundo fazendo isso agora. Quando o Irã resolveu apedrejar aquela coitada daquela mulher lá, porque teve algum relacionamento ilícito com o homem, sei lá, adultério, qualquer motivo ridículo lá, o pessoal criticou o Lula, porque o Lula tinha um relacionamento com o Ahmadinejad, mas não quis tomar nenhum partido. Aí o pessoal criticou o Lula porque não se meteu. Aí o Lula falou que tudo bem, eu dou abrigo pra mulher. Aí todo mundo falando que ele tava se metendo demais. Não tem como. Todo mundo, no mundo inteiro, fez manifestações contra a guerra no Iraque, fez manifestações contra... Tá fazendo agora, os anônimos estão fazendo manifestações contra a política econômica mundial. E eles são chamados de ativistas. Eles sim, então uma coisa legítima, né? Contra uma guerra, contra um ataque, né? Contra uma política e tal. Agora vem um cineasta fazer uma campanha contra a destruição de uma parte da floresta, não. Ele é um chato que está se metendo onde não deve. Não, ele está aqui, veio se meter na nossa terra porque ele quer pegar, sei lá, os diamantes daqui. Sabe, isso é meio loucura. É muito mais fácil pensar que o James Cameron, por exemplo, está mal informado do que dizer que isso é um plano conspiratório, maluco, para uma coisa que ele está tramando. Sabe, é meio biruta isso aí. Um monte de país está aprovando sanções para a Síria por causa da maneira como eles estão retalhando as revoltas populares, né? Isso daí é uma intromissão absurda. Sabe, o Japão está fazendo um monte de sanções à Coreia do Norte, né? Os Estados Unidos estão fazendo sanções ao Irã. Sabe, isso pode ser uma medida intervencionista absurda? Pode, mas é a realidade do mundo. É isso que está sendo feito hoje. Sabe, o que a OEA está fazendo é a mesma coisa que todo mundo está fazendo. E principalmente o Brasil também está fazendo. Sabe, o Brasil mandou forças de paz para o Haiti, do nosso exército, para diminuir a violência que estava havendo em certas comunidades lá depois dos terremotos que destruíram tudo. Sabe, o Brasil está organizando as forças lá de ajuda humanitária do Haiti. Os Estados Unidos deram dinheiro para o Haiti
pro Haiti se reerguer. Agora teve caso de violência, de abuso pelos militares do Uruguai, e os brasileiros é que vão ajudar a averiguar se isso é verdade ou não, sabe? Os Estados Unidos ajudaram o Brasil com equipamentos, né, e com esforços para tentar achar a caixa preta daquele voo da Air France que caiu no meio do Oceano Atlântico, né? Então, quer dizer, quando eles estão ajudando a gente, beleza, eles são bonzinhos. Quando eles estão criticando a gente, eles são os bostas, eles querem tomar o Brasil, eles querem arrancar a Amazônia da gente, sabe? Pera lá, sabe? Isso é muito conspiracionismo, isso é muito maluquice. E o Brasil tá fazendo igual todo mundo. Tá? Se tá todo mundo errado, o Brasil também tá errado. Não adianta ficar dizendo que a OEA tá errada. A gente pode não acatar o que a OEA diz, isso beleza. Mas dizer que ela tá errada, de se intrometer, enfim, não. Então, agora só para encerrar, vou dizer que assim, eu tô fazendo agora um vídeo sobre o Código Florestal, tá? Vai ser meu próximo vídeo que eu vou postar. E nesse vídeo eu vou falar de assuntos que eu não abordei direito nos outros, né? Como, por exemplo, sei lá, a questão dos índios, eu quase não falei de índio. A relevância da floresta mesmo, vou dar mais uma enfatizada nisso, né? Mas, de novo, né? Ainda que eu saiba que o grande problema da Amazônia não vai ser Belo Monte, né? Belo Monte é só um deles, mas o maior problema ainda são os desmatamentos, né, feitos para agropecuária ou para madeireira, etc e tal. Ainda assim, o aporte de gente que Belo Monte vai trazer para a região de Altamira vai ser desastroso, tá? Eu vou colocar aqui embaixo também um vídeo que o pessoal fez nos moldes da Gota d'Água, só que o pessoal que mora em Altamira, eles são estudantes ou formados em agronomia, etc e tal, eles comentaram sobre isso, dos reais problemas que Altamira está tendo, os problemas que Altamira está tendo com a construção de Belo Monte, tá? E aquilo que eu falei, tudo isso está previsto no EIA-RIMA. Ainda que algumas coisas no EIA-RIMA estejam previstas de forma frouxa, né, e com soluções que não são dadas de maneira correta, a melhor maneira que teria seria a gente cumprir o EIA-RIMA. Eu seria o primeiro a dizer que se o EIA-RIMA fosse cumprido, se as normas ambientais fossem cumpridas, Belo Monte não ia ser um problema muito grande. O problema é que no Brasil essas coisas não são cumpridas. Então, e essa questão de não obediência ao EIA-RIMA é muito comum, sabe? Eu vou colocar aqui embaixo também no link uma entrevista com a Marina Silva, no comecinho do ano, no comecinho de 2011. Uma entrevista curtinha, fácil de ler, e ó, ela como senadora dá alguns seus pontos sobre política e sobre por que as medidas compensatórias nunca são feitas, por que o pessoal só coloca que precisa fazer para terminar a obra logo, porque o que eles querem mesmo é fazer a obra para ganhar dinheiro, as medidas compensatórias depois ninguém quer fazer. Então, quer dizer, se o Brasil funcionasse, fosse um país sério, né, eu até nem seria contra a construção dessa usina, porque realmente aí daria para você tentar fazer uma maneira de equilibrar, daria até talvez para impedir a extinção dessas espécies que vão se perder, sabe? Mas como o negócio não é bem feito, não vai, né? E aquela coisa também, é bem diferente você perder espécies que você desconhece e você propositalmente extinguir duas espécies que você sabe que vão ser extintas, né? É uma questão um pouco ética, vai. Isso daí abre para discussão também. Como eu falei, um erro não justifica o outro. E também a questão, né? O pessoal me criticou porque eu falei do movimento Gota d'Água, acho que eu não devia ter falado nada, né? Ou que eu deveria ter falado o oposto, tal, né? Eu critiquei o movimento Gota d'Água, né? Realmente. Né, eles erraram, eles deram informação errada em alguns pedaços, né? O Parque Nacional do Xingu, ele não fica lá, né? São outras áreas indígenas, não aquela, né? Informações incompletas, tal. Teve muita gente que, graças ao vídeo da Gota d'Água, ficou a favor da construção de Belo Monte, né? O oposto do que o vídeo propunha, porque não tinha informação formada e ficou, ou com raiva porque era atorzinho da Globo, então já que ator da Globo não tem credibilidade, e dois, porque realmente ficou uma coisa compacta demais, ficou curto. Por isso eu acho que a Gota d'Água foi um tiro no pé, né? A intenção foi boa, mas a realização dela foi uma porcaria. Mas não dá pra negar que, por exemplo, o sucesso desses vídeos que estão sendo feitos na internet, como mesmo o do Rafinha Bastos lá, que é uma porcaria, o outro lá dos estudantes lá da Unicamp lá também, que eu tenho minhas ressalvas, eu acho que eles falaram muita besteira também. O próprio meu vídeo antigo, né, o vídeo do Yuri do Eu Ateu, todos esses vídeos, né, do Daniel Fraga, né, todos esses vídeos estão tendo sucesso exatamente porque a campanha dos globais começou, entendeu? Os caras são famosos, os caras têm a cara conhecida, eles fizeram uma mobilização para as pessoas lerem sobre o assunto. Não sei se vocês se lembram, no meu outro vídeo eu falei que isso está há mais de 20 anos, sabe? Essa usina de Belo Monte é um resquício do encarquilhamento do regime militar ainda, né? E mesmo assim as pessoas nunca discutiram sobre isso. Graças a uma meia dúzia de artistas da Globo desinformados e que queriam, sei lá, aparecer, ou enfim, seja qual for, eles meio que deram um jeito de discutir o assunto. Eu acho que isso foi posto à prova, sim. Eu acho que isso foi relevante, sim.
Além do mais, se vocês derem uma olhada no site da Gota d'Água, eles acrescentaram outros vídeos lá, né, com a opinião de especialistas, com entrevistas, vídeos mais longos, mais ou menos que nem os meus, né, em que eles meio que tentam remediar aquilo que foi gerado, né. Então dá uma olhada no site dos caras também, eles estão meio que tentando compensar. Volta a minha dica, não sigam as coisas só porque é artista da Globo, corram atrás de informação. Então é isso, eu acho que era isso o recado que eu queria dar agora, e no aguardo aí, eu tô com uma vida bem ocupada, então vai demorar um pouco pra eu fazer o vídeo do Código Florestal, mas vai ser meu próximo vídeo, eu vou tratar das outras coisas, tá bom? Um abraço pra vocês, valeu!